Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que nos acompanham aqui nas nossas lições dominicais. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fernanda, professora Fernanda, e hoje nós vamos dar continuidade nas reflexões sobre o seguinte tema: Jesus e os 10 mandamentos. Na semana passada, o professor Rodrigo, ele fez uma explanação sobre o terceiro mandamento. Vamos relembrar os 3 primeiros mandamentos? Então, primeiro, vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E hoje nós vamos para o quarto mandamento. Você sabe qual seria? O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora nós vamos orar ao nosso Deus para que sua orientação esteja aqui conosco, que Deus nos oriente, que Deus esteja conosco em nossas vidas para essa reflexão tão importante para nós. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e aprender um pouco mais de Ti. Esteja com cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, a Tua Palavra, que o Senhor possa estar abrindo seus corações para ouvir a Tua Palavra e também seguir os Teus passos. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a lição, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? São 4 perguntas, 4 questões. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a melhor medida a se tomar quando estamos cansados? O que nós devemos fazer quando estamos cansados? A segunda: qual é a prática que adotamos para encerrar um ciclo ou uma atividade? O que a gente faz quando a gente encerra um ciclo? 3. Conseguimos realizar várias atividades ao mesmo tempo? Você consegue realizar várias atividades ao mesmo tempo? 4. Se servimos a um Deus exclusivo, devemos dividir o dia de adorá-lo com outras atividades? Então, o dia de adorá-lo você vai dividir também com atividades, Que atividades que você faz todos os dias? Pensando nas 2 primeiras questões, as respostas que vocês pensaram, acredito que seja folga ou férias. Quando a gente está muito cansado, a gente precisa de descanso, tá? O descanso ele é necessário, tá? Para recarregar as energias, nós precisamos descansar. E também nós precisamos de descanso para encerrar o ciclo e começar outro. Repensar aquilo que a gente fez, planejar, né? A terceira e a quarta questão, a terceira e a quarta questão, que são as 2 últimas questões, a resposta que vocês chegaram deve ficar mais ou menos sobre a importância de dedicar um tempo exclusivo para Deus. Não misturar outras atividades junto com a atividade de adoração a Deus. Então, deixar um tempo para adoração a Deus, juntamente com os nossos irmãos em Cristo. Deixar um espaço, um tempo, um dia só para isso, tá? Então, a lição de hoje vai falar sobre estes 2 elementos, descanso e adoração. Descanso e adoração. A gente vai agora abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Eu vou continuar com a Bíblia do Smiley porque eu gosto muito dessa versão bíblica, tá bom? Quem quiser pode usar a sua versão. Vou começar. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz a terra e o céu é terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei.
Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo, um dia separado, tá? Então, olha lá, a gente já estudou os 3 primeiros mandamentos. O quarto mandamento, juntamente com os outros 3, ele fala sobre o nosso relacionamento para com Deus. Esses 4 primeiros mandamentos falam sobre este relacionamento, eu com Deus. Os outros próximos vão tratar e trabalhar de outros relacionamentos, do relacionamento você com o seu próximo, certo? Diferente destes quatro primeiros mandamentos, que são importantes, porque é o nosso relacionamento eu com Deus, tá? Então, o quarto mandamento, ele vai falar sobre o sábado. Pensando que a semana tem 7 dias, tem muita gente que mistura isso, viu, pessoal? Todo mundo acha que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não, o primeiro dia da semana é domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O sétimo dia é o sábado, tá? Tem gente que mistura. Eu sei disso porque eu trabalho com crianças e eu sei que vocês misturam tudo, porque todo mundo acredita que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Não, o primeiro dia da semana é domingo, tá bom? E o último dia da semana é o sábado. Então, nós estamos falando do sábado. E a gente vai começar por aí, tá bom, adolescentes? Então, Deus continua as orientações para o seu povo. Vai mudar um pouquinho essa parte do quarto mandamento. Ele vai parar, Deus fala nos 3 primeiros, não, né? O não deixa de ser essa palavra inicial, não. A ordem começa com um positivo, com uma palavra positiva. Lembra-te. Aqui na minha Bíblia fala guarda. E aqui, lembra-te. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra. Não esqueça. Lembra. Né? Não esqueça. Lembra. Lembre-se. Lembre-se, tá? E isso nos ensina que o sábado é para ser lembrado, tá? O último dia da semana. O mandamento, esse mandamento, ele tem algumas divergências de interpretação. Tem alguns religiosos que defendem a guarda do sábado como sendo literalmente o 7º dia da semana, certo? Então, algumas religiões, eles levam essa parte literária mesmo, o sábado, é o sábado. Mas existem aqueles que nós somos nós somos os cristãos, que defendem o quê? Um dia separado, que é o domingo. Por isso vocês estão falando assim, mas Fernanda, professora, a gente não vai aos domingos na igreja, antes da pandemia? Os cultos não acontecem aos domingos? Por que a gente trocou o dia da semana? Tá? O que fala o mandamento? É para a gente escolher um dia, para cumprir esse mandamento, escolher um dia. E esse dia, que é o domingo, ele foi escolhido pelos cristãos por conta de Jesus. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus foi na sexta e a ressurreição de Jesus foi no domingo, tá? E esse domingo, então, ele é um dia separado, santificado. Então, o quê? Nós separamos o domingo por ser o dia da ressurreição. E os cristãos, no começo do cristianismo, eles começaram o quê? A se encontrar no domingo, tá bom? Então, nós não levamos para o sentido literário sábado, mas o quê? Um dia separado para adoração, tá? O mandamento diz para se lembrar do sábado, mas por quê? Para o santificar. Então, um dia o quê? Separado, santificado. Não é uma lembrança aleatória, existe um objetivo, tá? O objetivo é para o santificar, para adorar a Deus, tá? A ideia de separar, consagrar ou tratar como sagrado, tendo como base o registro da criação de Deus. Veja que ele lembra, né?
que o Senhor fez o mundo em 6 dias. Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, e no 7º dia ele o quê? Descansou. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, em linguagem humana. E logo, os escritores da Bíblia, em muitos textos, eles se utilizam de um recurso chamado antropomorfismo. Nossa, que nome difícil, professora. São atribuições de formas de elementos humanos para Deus. Como assim? Deus não precisava descansar no 7º dia, certo? Porque ele não se cansa, né? Ele não se cansa. Mas o que ele fez? Ele deu exemplo para nós. E o Senhor descansou no 7º dia, ele é, o que é isso? É uma linguagem antropomórfica. O texto sagrado está nos dizendo que nós devemos imitar a Jesus, imitar a Deus, imitar a Deus. Se Deus descansou, então nós devemos o quê? Descansar também, tirar um dia da semana para descanso. Então seria um modelo, um padrão a ser seguido, tá bom? Para vocês entenderem um pouco mais. O sábado, então, um dia da semana você tem que separar para o quê? Para adoração e descanso ao nosso Deus. Descanso e adoração ao nosso Deus, tá bom? Um dia para descanso. Em Êxodo 16, ele vai falar sobre o maná. O que é o maná? É o pão que desceu do céu todo dia, então caiu esse pão. Mas era todo dia que caía? Não. O povo saía no campo e recolhia essa porção diária, todos os dias. Na sexta-feira, acontecia algo diferente. Eles tinham que pegar o dobro dos pãezinhos, né? O dobro, para não precisar fazer isto no sábado. Então, eles pegavam o dobro da quantidade de maná e separavam, então, para a sexta e para o sábado. O maná ficava bom no próprio dia. Não adiantava você pegar muito maná. O povo ele era complicado. As pessoas, né, do povo lá de Moisés, eles estavam lá no deserto, eles queriam pegar a mais. E quando eles pegavam a mais, o que acontecia com esses pãezinhos? Eles o quê? Estragavam. Mas quando eles pegavam a porção de sexta e de sábado, só na sexta-feira, porque no sábado não ia cair esse pão que descia do céu, o maná, o que acontecia? Esse pão não estragava. Então eles saíam para recolher então a porção de sexta e de sábado, certo? Aqueles que desobedeceram às ordens aprenderam que no sábado não se deve o quê? Trabalhar, apenas adorar a Deus e descansar. O povo compreendeu fazendo o errado, né? Tem muita gente que desobedece. Alguns ficaram sem o maná e outros pegaram a mais em outros dias e o que? Estragou o maná. Então eles foram o que? Se organizando para viver o que? Segundo as ordens de Deus. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegava na sexta-feira, todos esses dias da semana eles pegavam que uma porção. E quando chegavam na sexta, eles pegavam então a porção de sexta e de sábado, certo? Que seria o que? A porção dobrada. E o povo, o que? Aprendeu a pegar essa porção. Mais à frente, em Êxodo 23, 12, o 7º dia será relatado como um dia para que os seres humanos e os animais descansem e recuperem as suas forças. Então, o sábado é um dia de descanso, certo? Como para nós o domingo também. A maioria das pessoas descansam o quê? No domingo. E no domingo nós temos o quê? O nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então a gente se encontra, mesmo que nessa época de pandemia, nós estamos nos encontrando online, né? Pelo YouTube, agora neste momento vocês estão assistindo a minha aula. O que acontece? Nós cristãos separamos o domingo para Deus. Esse dia é um dia para a gente descansar, para a gente ficar com a família e para a gente o quê?
E para a gente também o que? Assistir os cultos, assistir o de domingo nós temos o culto de manhã, a escola bíblica. E à noite nós temos o culto também à noite. Quando nós estamos presencialmente na igreja, também nós temos o culto de domingo de manhã e o culto de domingo à noite. Nós também temos outras reuniões paralelas ao longo da semana, também muito importantes, necessários os cultos, o culto de oração, o culto da MCM. Mas o que acontece? Esse momento de domingo é um momento de você separar. Em vez de você fazer outras coisas mais, você tem que o quê? Fazer ao descansar. Descansar e fazer o seu culto de adoração a Deus. É o que Deus quer. Então é um dia para santificar, para adorar a Deus. Em Êxodo 31, o assunto volta a ser tratado. Então, o livro de Êxodo ele fala muito sobre isso, sobre o dia que tem que ser separado para Deus. O sábado do Velho Testamento fala muito sobre isso. Mas lembrando, nós cristãos adotamos então o domingo. Por quê? Porque Jesus, ele o quê? Ele ressuscitou no domingo. E os cristãos, lá no comecinho, eles começaram a se encontrar no domingo. Guardareis os meus sábados, né? Moisés Deus fala a Moisés, falarás aos israelitas, certamente guardareis os meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós encontramos esse versículo no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Então, o sábado, ele é o 7º dia para o descanso, ele é o sinalizador de uma aliança que fizemos, que nós devemos o quê? Adorar a Deus. Em Levítico 16, capítulo 16, versículo 31, o dia da expiação para a purificação, santificação, será também um sábado, solene de descanso. A repetição nós temos de novo da lei em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. E ele acrescenta que o descanso do sábado está relacionado com o alívio da escravidão do povo no Egito, de onde o povo foi liberto para prestar o quê? Culto a Deus. Então, eles foram libertos para ser o povo que adora a Deus. Quando Jesus e seus discípulos, num dia de sábado, estavam passando pelos campos de cereais e eles tiveram fome, eles colheram e comeram essas espigas, né? Esses cereais. Os fariseus logo entraram em cena. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 12, tá? Jesus, ele dá uma resposta para eles, com profundo conhecimento da lei e da sua vivência pelos sacerdotes. A conclusão, ele fala o seguinte: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Se a gente pode fazer coisas boas no sábado, no domingo, no nosso caso, se você pode fazer algo bom no domingo, você vai deixar de fazer? Você vai fazer, né? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus ele faz um convite aos cansados e sobrecarregados para que descansem nele, em Mateus 11. Ele é a nova chave interpretativa, é o novo sentido de todas as coisas. Tudo que se ensinou no Antigo Testamento é sombra do que haveria em Cristo, pois ele é a realidade. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E podemos entender que há um grande valor didático e disciplinador em separar um dia para adoração, uma adoração coletiva para Deus. Isso é muito importante. Fazemos isso então aos domingos, tá? Nós cristãos fazemos isso aos domingos, que é o dia da ressurreição de Cristo. O propósito maior da semana. Então, o primeiro dia da semana, nós então adoramos a Deus, né? Começamos a semana muito bem. É fundamental a gente pausar, dar um descanso ao trabalho. Isso é importante para a gente o quê? Para a gente selecionar esse momento, deixar separado esse momento para adoração a Deus.
descansar as nossas cabeças, tantos problemas, tantas confusões, desligar a televisão, desligar um pouco os celulares que tocam com atividades seculares e o que? Se ligar no culto de adoração a Deus, esse momento separado para você se encontrar com Deus. E isso vai fazer você ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida feliz. Isso mesmo. Deus quer que você descanse, que você descanse no domingo e que o adore, e que não fique tão agitado. Nós precisamos parar um pouco. A época de hoje é uma época de muita correria e nós devemos parar um pouco, descansar e adorar ao nosso Deus. A pausa, a parada do trabalho e o descanso e, acima de tudo, focar em Deus com exclusividade. Então, separar um dia para o quê? A adoração a Deus. Isso é importante, isso é necessário para nós cristãos, para cada um de vocês adolescentes. Separar um dia, os dias da semana, os outros dias vocês estão ligados, acredito eu, nessa pandemia, nós estamos nessa fase vermelha, principalmente aqui em Araraquara. Vocês estão assistindo às aulas, na maior parte, o quê? Online. A maioria de vocês está assistindo a aulas online. E quando chega no domingo? O domingo não é o dia de fazer tarefa, o domingo não é o dia de ficar assistindo filminho, série, não. O domingo também não é dia de você ficar descansando o dia inteirinho também. É para você descansar e adorar a Deus. Quantas vezes você assistiu aos cultos de adoração aí na sua casa? Esse é o momento de você o quê? De você ficar ligado o quê? Nos cultos dominicais, começar a ler a Bíblia, né? Todos os dias. Não é somente adorar, não é somente no domingo, mas também o domingo é o momento que você separa só para estar ali, naquele momento, com exclusividade, servindo ao Senhor. Mas todos os dias você tem que o quê? Orar, ler uma parte da Bíblia, estar ali na presença de Deus. Mas no domingo é o dia de que você deixa exclusivamente para adoração e descanso. Adoração e descanso ao nosso Deus. Vou deixar para vocês um versículo para guardar no seu coração. Um versículo que a gente chama texto áureo, né? Aqui está escrito para guardar no coração. E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair no buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Quem falou isso? Jesus. Então, no domingo, né? No domingo, que é o nosso dia de adoração a Deus, se a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, o melhor, faça o seu melhor. Faça sempre o seu melhor para Deus. Seja uma bênção, como eu sempre falo para vocês. E separe esse dia de adoração e esse dia de descanso da nossa cabeça, para a gente começar uma próxima semana, um próximo ciclo, né? Uma próxima semana. Então, esse momento é um momento muito importante, o domingo, um dia especial, um dia que Deus criou para que nós pudéssemos recarregar as nossas energias e também para o quê? Para adorá-lo. Uma ótima semana para vocês e que vocês estejam aí guardando os mandamentos e fazendo o melhor para Deus, tá bom? Até mais, bom domingo para vocês.